E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um padrão de engolfo. Vou mostrar onde que é a entrada dele, o alvo e o stop. Com esse padrão foi que eu comecei a observar mais o mercado, assim. Depois de tomar tanto stop na vida, a gente tem que procurar alguma coisa que dê uma assertividade grande, assim, né? Mas mesmo com um padrão definido assim, com o tempo eu fui percebendo que a análise macro do mercado é o que manda, assim, né? Então não adianta fazer aquele padrão em qualquer lugar que ele apareça. Tu tem que dar uma analisada, ver se está perto de um topo, ver se está perto de um fundo, para o stop. Tu tem que tentar cada vez mais diminuir o tamanho do stop e aumentar o teu ganho nas operações, né? Então, esse operacional, ele tem o alvo, o stop e o motivo de entrada definido, que eu acho que para um iniciante é muito importante ter um motivo de entrada, né? E ter um alvo definido também. Nesse caso aqui, o padrão que eu uso é esse tipo de engolfo aqui, próximo de um topo, né? Ele tá, aqui tem uma consolidação, ele abriu abaixo, e aí ele formou aqui um topo e depois continuou caindo. Lógico que não tem como saber que ele ia cair depois desse... não tinha como saber que ele ia cair, só se vê depois do gráfico pronto, né? Então, o que eu analiso nele aqui? Ele estava perto de uma região de consolidação, como eu falei, quando ele chega perto de uma consolidação e ele não consegue romper, mesmo ele fazendo um candle de força de alta, ele chegou aqui e negou o movimento. Então, é um sinal de que ele pode reverter todo o movimento quando ele chega próximo de uma consolidação e não consegue romper e nega já meio que de cara, assim. Então, esse padrão, ele funciona assim. Quando ele forma um engolfo, é muito importante que ele não dê alvo antes de você entrar na operação. Eu já vou procurar algum que tenha dado alvo antes de ele entrar aqui para mostrar para vocês. Então, a minha FIBO, no caso, eu só tenho a máxima, a mínima e os 50% dela. É a única coisa que eu uso na minha FIBO para todos os operacionais que eu uso. É essa FIBO dessa forma aqui, máxima, mínima e 50%. Então, o engolfo, ele vai te dar uma entrada, ele vai engolfar o candle anterior, e ele vai vir te buscar aqui nos 50%, tá? Para dar o alvo bem certinho aqui, 100%, e o stop é em cima. Então, é muito importante também observar se o candle testou para cima do anterior antes de ele engolfar o candle. Porque, observa nesse caso aqui, ó. Eu até acho que ele deu o alvo, mas ele voltou em seguida. Ó, ele já deu o alvo antes de te buscar na operação. Então, é um modelo que eu não entraria por dois motivos. Primeiro, porque ele já te buscou, já te deu o alvo antes de te buscar, e outra que ele não testou para cima do candle anterior. Então, era um indício forte de que ele podia voltar a testar em cima do candle. Então, o motivo de eu não entrar nesse padrão aqui seria esse. Aqui também, ele tem, esse aqui testou, mas ele está mais próximo de um fundo. Por exemplo, assim, o primeiro candle do dia, ele te diz muita coisa sobre como que vai ser aquele dia, né? Então, como ele deixou esta mínima aqui, eu já tenho ela como sendo um suporte. O candle, ele já fechou em cima do suporte, né? Ele já testou o suporte e fechou em cima. Então, é outro motivo que não daria para entrar. Ele está próximo de um fundo, né? Então, no início, quando eu comecei com esse engolfo, eu fiz muita coisa errada com ele, até eu aprender
aonde seriam os melhores pontos de entrada. E aonde são? Próximo de um topo, observar se ele testou em cima, se ele não deu o alvo antes de te buscar, para te poder entrar nessa operação. Então, tu vai ter a tua entrada, o teu alvo vai ser esse engolfo aqui, esse candle engolfado, a réplica dele sem os pavios para baixo. Eu uso para medir topo duplo, fundo duplo, alvos de candles, eu uso normalmente só o corpo do candle. Eu não uso pavio, tá? Eu uso pavio só num tipo de entrada que é um gatilho, que é um alvo que é específico de pavio. Mas nesse caso, para calcular fundo duplo, topo duplo, esse tipo de coisa, eu uso sempre sem os pavios. Então, recapitulando, é um engolfo. A entrada, então, é quando vier te buscar aqui, o alvo e o stop definido em cima. Tá certo? Até o próximo vídeo.